tem açúcar, né? E é isso mesmo. Os carboidratos são, na verdade, é uma classe, né, de diferentes açúcares e geralmente esses açúcares vão estar relacionados à produção de energia, quando a gente fala de funcionamento da célula. É claro que os carboidratos também não estão só relacionados com produção de energia. A gente tem carboidratos inseridos em estruturas também dentro da célula, moléculas que não necessariamente vão estar relacionadas à energia, tá? Mas eles são super conhecidos justamente por terem, né, essa função energética dentro da célula. Deixa eu só tirar minha câmera aqui também. Acho que fica melhor para vocês enxergarem. Vocês estão aí mesmo? Então, tá tudo muito mudo. Me atrasei. Tá bom. Eu dei bronca, mas assim, desculpem, não precisa ficar acuados, tá, gente? É só por conta das cópias mesmo, mas não é nada pessoal. Vamos lá. Então, quando a gente fala de carboidratos, carbo vem de carbonos, tá? Então, realmente, a gente tem nas moléculas vários carbonos, são estruturas ricas em carbonos. E é a partir desses carbonos, né, dessa ligação carbono-carbono, que a gente produz depois a energia em forma de ATP na célula, tá? Então, é uma molécula, né, rica em carbonos, propícia para a produção de energia. E também esse hidrato vem de água, né? Então, temos hidrogênios, oxigênios e hidrogênios, ou seja, o H2O, né? Na composição dos carboidratos. Ela é rica em hidrogênios e oxigênios, tá? Então, a fórmula estrutural básica aqui da molécula de carboidrato, ela vai ter o que a gente fala de carbono N, H2N e oxigênio N. O que significa esse N? É o número desses átomos na molécula, né? Então, vamos, né, dizer que a molécula tenha 6 carbonos, tem um carboidrato de 6 carbonos. Em geral, ela vai respeitar essas proporções. Então, carbono N igual a 6, hidrogênios é igual a 2 vezes 6, esse 2N, né? Então, são 12 hidrogênios. E na estrutura eu tenho de oxigênios geralmente a mesma quantidade de carbonos, então nesse caso N6, tá? Quando a gente classifica, considerando as estruturas, os grupos orgânicos, né? A gente tem os polidroxi, né? Então nós temos várias hidroxilas, temos muitas hidroxilas nas estruturas dos carboidratos. A gente diz que são polihidroxi. Se vocês lembrarem lá da polaridade está relacionada, né, com diferença de eletronegatividade entre os átomos de elementos distintos. E eu falei para vocês que quanto mais oxigênios, hidroxilas, nitrogênios, né, enxofres a gente tem numa estrutura, ela tende a ter polaridade por conta desses grupamentos. Então, se a gente observar na estrutura aqui da glicose, por exemplo, né, esse carboidrato, como elas têm várias hidroxilas, a gente pode entender que esses carboidratos têm muita afinidade com a água, muita hidrofilia, porque é muito polar, né? Então, considerando as estruturas aqui alifáticas, as estruturas abertas, né, dos carboidratos, se a gente for considerar isso aqui, a gente vai ver, né, que são polidroxi, várias hidroxilas. Aqui, nesse caso, eu tenho uma estrutura, né, um grupamento que é aldeído, tá? Então, eu posso ter uma polidroxialdeído, que é o caso da glicose, tá? E eu posso ter também um polidroxi, o que aqui? Cetona, que é o caso da frutose. Então, os carboidratos, de forma geral, ou são polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, ok? Bom, como eu comentei com vocês, funções.
Então, a função mais comentada dos carboidratos que a gente fala é a função do metabolismo. Então, as células, a partir da glicose, né, prioritariamente, fazem, sintetizam, produzem ATP, né? Então, tem várias fontes de carboidratos, nós nos alimentamos dessas fontes. Em algumas vias do metabolismo, a gente também pode produzir esses carboidratos, de certa forma, a partir de outras fontes, né, de energia. E nós vamos utilizar, então, esses carboidratos nessa função, que é uma função contínua, né? As células precisam produzir energia a todo tempo. Então, vocês estão produzindo energia nas células de vocês nesse momento, né? Tá a todo vapor. Além do metabolismo, a gente também tem estruturas que levam ali a molécula, né, do açúcar ou um derivado desse açúcar. Por exemplo, quando a gente vai estudar lá na biologia celular o glicocálix, vocês vão ver que existem lá açúcares aderidos à membrana citoplasmática, né? Então, ou nas proteínas ancorados lá, ou nos lipídios. Mas você tem lá esses carboidratos associados. Essa estrutura, ela não está aqui associada à produção energética, está associada a reconhecimento celular, né? Então, o glicocálix tem função no reconhecimento e na interação entre células, né? Quando a gente analisa a molécula de DNA, a molécula de RNA, por exemplo, quando vocês entrarem lá em ácidos nucleicos, vocês vão ver que uma parte do monômero que compõe o DNA, o RNA, é justamente uma ribose, um açúcar, tá? Esse açúcar, ele vai diferenciar no DNA e no RNA justamente por a presença de uma hidroxila ou a ausência de uma hidroxila no carbono 2, que a gente diz, né, para DNA, desoxirribose, que é desoxi, é uma perda, né, não há um oxigênio, desoxi, perdeu um oxigênio aqui nessa posição do carbono 2, só tem o hidrogênio. E no caso do RNA é uma ribose, então a ribose está com o seu oxigênio aqui no carbono 2, tá? Então, justamente na molécula de DNA e na molécula de RNA, você tem um carboidrato, que é um açúcar, que vai estar compondo esse nucleotídeo, né? Então, existem várias funções para os carboidratos. Várias outras moléculas dentro da célula que têm essas estruturas, né? Esses açúcares associados ou como base para a formação de outras moléculas, tá? Bom, quando a gente classifica os carboidratos, a gente classifica a partir do tamanho dessas moléculas também, né? Então, a primeira classe que nós temos aqui é a de monossacarídeos. Quando a gente fala monossacarídeos, a gente fala desses polidroxialdeídos ou dessas polidroxicetonas, né? Várias hidroxilas. E eles têm, hoje nós sabemos, conhecemos, né, os monossacarídeos como carboidratos que possuem até 9 carbonos na sua estrutura, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? A frutose, a galactose, a glicose, né? São os mais comuns que nós encontramos na alimentação, né? Nós estudamos mais também na literatura. Esses são os monômeros, as menores partes ali que vão formar os carboidratos mais complexos, né? Que são os oligosacarídeos e os polissacarídeos, né? Então, quando a gente fala de monossacarídeo, a gente está falando de estruturas de carboidratos até 9 carbonos. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? Nós temos aqui as trioses, que são os monossacarídeos de 3 carbonos. Um exemplo aqui, o gliceraldeído. Tetroses são
estruturas com 4 carbonos, por exemplo, eritrose, que está relacionado com o metabolismo lá de produção de energia nos eritrócitos, lá na via das pentoses. Se der tempo, né, na disciplina, a gente vai acabar falando um pouquinho dessa via, não está na nossa na nossa programação, às vezes quando sobra um tempinho a gente acaba falando de outras vias metabólicas, além daquelas que vocês vão estudar na bioquímica da carne. 5 carbonos as pentoses, aqui o exemplo, as riboses, né? Que eu comentei, que estão presentes na molécula de DNA e de RNA. As hexoses, 6 carbonos, o clássico aqui é a glicose. 7 carbonos heptoses, nós temos algumas plantas, né, que têm esse tipo de açúcar, né? E 9 carbonos, de 8 a gente não tem ainda descrito, né, pelo menos não que eu saiba, né? De repente apareceu alguma coisa recente aí. Mas 9 carbonos, nós temos as nonoses. Então, existem algumas glicoproteínas que nós temos, né, em alguns tipos celulares, que vão apresentar esses açúcares de 9 carbonos. O mais comum que nós vamos estudar, as hexoses, né, e as pentoses. Então, quando a gente classifica em oligosacarídeos, um carboidrato, a gente pode dizer que nós temos já junções, ligações entre monossacarídeos, tá? Então, esses monossacarídeos vão se agrupando, vão se ligando. Aqui, a gente vai chamar essa ligação de ligação glicosídica. Lá nas proteínas era a ligação peptídica, né? Uma ligação covalente entre aminoácidos. Aqui, nos carboidratos, vai ser uma ligação glicosídica, tá? E essa ligação, então, também é uma ligação covalente, tá? Compartilhamento de elétrons entre monossacarídeos, tá? Então, os oligosacarídeos são estruturas de carboidratos formadas pela junção de até 10 monossacarídeos, tá? Ligados por ligações glicosídicas. Então, aqui um exemplo, a lactose. Lactose é um oligosacarídeo, tá? Que também pode ser chamado de disacarídeo, porque ele tem 2 moléculas aqui de monossacarídeos ligados, mas está na classe dos oligosacarídeos. E ela é formada por glicose e por galactose. Então, uma ligação glicosídica a partir da glicose e da galactose. Outros exemplos aqui também clássicos, né, de sacarídeos, a sacarose, tá, que é um oligosacarídeo, está dentro dessa classe, que vai ser formado por glicose e frutose, que é o açúcar que a gente conhece, né, açúcar de mesa. E a maltose, nós encontramos também em alguns cereais, né? Os cereais são ricos em maltose, que é formado por glicose, 2 moléculas de glicose associadas numa ligação glicosídica. Tudo bem? Aqui não é tão comum, mas é só para mostrar para vocês um trissacarídeo, né? A rafinose, por exemplo. Ela é formada por galactose, glicose e frutose. Então, ela está presente lá no feijão, nos aspargos, no repolho. É um tipo de açúcar encontrado nesses alimentos, né? Então, aqui já não seria um disacarídeo mais, é um trissacarídeo. Nós temos alguns exemplos desses sacarídeos na natureza. E os carboidratos mais complexos, que são os polissacarídeos. A gente diz que são polímeros, são vários monômeros de monossacarídeos, né, ligados por ligações glicosídicas. A gente diz que a partir de 10 ligações glicosídicas, você vai começar a ter polissacarídeos. Em geral, eles têm muitas ligações glicosídicas, né? Aqui o exemplo é o glicogênio,
em geral, os polissacarídeos estão associados com reserva, né, de energia. Então, nós sintetizamos esse polissacarídeo no fígado, glicogênio, né? Então, esse polissacarídeo, ele é formado por várias moléculas de glicose, tá? Ele fica lá estocadinho no fígado, no momento de necessidade, um jejum prolongado, por exemplo, ou, né, uma situação, você não está, sei lá, você está dormindo, né? Você está em jejum. Por 8 horas você não está comendo, e mesmo assim suas células estão produzindo energia, né? Qual que vai ser a fonte energética numa situação dessa? O glicogênio, né? Então, nós temos lá o glicogênio que pode ser quebrado no fígado e liberar esse açúcar, então, para as células em situações de jejum, tá? Então, é uma reserva, né, energética que nós temos. O glicogênio, então, ele vai estar presente nos animais, né? Uma reserva energética encontrada nos animais, e ela vai ser sintetizada, né, a partir dos carboidratos que nós ingerimos, prioritariamente, né? Aqui, gente, é um corte histológico de fígado, tá? E lá a gente pode observar, né, tem esses grânulos mais escuros, é justamente esse grânulo mais escuro que é o glicogênio, tá? Claro que a gente usa uma coloração específica para fazer, obter essa coloração, né? E aí você consegue visualizar na microscopia. Bom, aqui um outro exemplo de polissacarídeo é o amido, né? Então, no caso do amido, nós não produzimos, mas nós consumimos esse amido. Então, a partir do amido que nós consumimos, nós temos a liberação de glicose também, né? E essa glicose pode ser utilizada para produzir a nossa reserva, que é o glicogênio, tá? Então, o amido, ele é um polissacarídeo de reserva também, mas uma reserva em vegetais, tá? A célula vegetal é capaz de produzir esse tipo de polissacarídeo, tá? E a celulose também é específica de vegetais, né? Ela é associada à estrutura da parede celular, ela dá rigidez na parede celular lá de vegetais. E nesse caso aqui, apesar de a gente poder consumir, né, não tem potencial tóxico, mas nós não temos enzima para quebra da celulose. Então, nós não temos celulase, que é a enzima relacionada à quebra de celulose. Alguns micro-organismos têm, né, conseguem usar a glicose a partir da celulose, mas nós não temos, né, nosso trato gastrointestinal não tem celulase, desculpe, como enzima ativa, né, enzima produzida. Então, nós não podemos consumir, né, então, nós temos situação assim, por exemplo, não adianta você comer papel, que você não vai conseguir associar essa estrutura da celulose às suas células, né? Existem algumas estruturas nos vegetais que nós comemos, sempre brinco na sala que o caso clássico, comer milho. Você sabe que o milho tem celulose ali na sua capinha. Vocês já devem estar me entendendo por quê. Você come, você, né, sabe que comeu. Você no dia seguinte verifica que comeu aquele milho. Por que que fica capim? Por que ele não é digerido? Porque ali temos celulose e nós não temos celulases para fazer a quebra, então, dessa estrutura da parede, tá? Essa parede celular. Então, é por isso, tá, gente? Então, aqui, ó, vocês podem se perguntar, qual que é a diferença, então, se todos esses polissacarídeos são ali produzidos, sintetizados a partir da união de glicose, né? A glicose é a mesma, né? A glicose é a mesma. É lógico que ela tem ali
A gente tem classificações diferentes, eu vou mostrar para vocês. Tem a alfa-glicose, a beta-glicose, mas o número de carbonos, hidrogênios, oxigênios é o mesmo ali para todas essas glicoses. Oi, filho, só um pouquinho, pessoal. O que foi? É, mamãe tá dando aula agora, tá bom? Espera um pouquinho. Desculpa, pessoal. Agora a mãe não consegue brincar, filho. Só um pouquinho, tá bom? Bom, gente, então aqui, nas estruturas, né, desses diferentes polissacarídeos, nós temos ligações distintas, né? Essas ligações, o arranjo dessas ligações vai ser diferente, né? Então, no amido, por exemplo, a gente tem, vocês vão ver lá que tem um carbono que fica para fora da estrutura, né? Esse carbono para fora aqui, ele vai estar posicionado para um lado só das ligações glicosídicas, né? Se a gente for observar a celulose, o arranjo já é distinto, tá? Então, lá na celulose, nós temos diferentes formas de ligação. E no glicogênio, a gente tem ligações distintas também e temos ramificações, tá? Então, uma estrutura também tridimensional da molécula, quando a molécula complexa se faz, nós temos estruturas tridimensionais diferentes. E se vocês lembrarem, esses carboidratos, né, eles são quebrados por enzimas. Se vocês lembrarem da aula passada, a gente comentou, as enzimas vão funcionar de acordo com as estruturas tridimensionais dos seus substratos, né? Então, pode ser a mesma glicose que tem aqui e que tem aqui, mas eu tenho enzimas diferentes que vão atuar na quebra desses carboidratos, porque eles têm estruturas tridimensionais diferentes, tá? Então, as enzimas vão atuar também de forma diferente. Por que a gente não vai ter capacidade de quebrar a celulose? Porque nós não temos enzimas, a celulase, que vai ser capaz de quebrar essa estrutura aqui, né, no arranjo ali tridimensional, tá? Bom, o que a gente vê na glicose, por exemplo, né, que é um monossacarídeo super importante para o funcionamento das nossas células, é a estrutura cíclica da glicose. A gente pode encontrar na natureza a forma aberta, né, essa alifática, tá? Ou a estrutura cíclica da glicose. O que é mais comum encontrar na natureza? A estrutura cíclica. Parece que, por uma situação de estabilidade, a molécula fica mais estável quando na forma cíclica, tá? Então, o que a gente vê assim mais comumente? É a atração dessa hidroxila aqui no carbono 5, aqui, por essa região aqui, por esse oxigênio do aldeído no carbono 1, tá? Então, essa atração acontece e você tem, então, a ciclização. Então, esse carbono 5 fica associado aqui a esse oxigênio do carbono 1. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos o oxigênio dentro do ciclo, tá? Nós temos oxigênio dentro do ciclo e carbonos aqui distribuídos ao redor, que são esses carbonos aqui. Se você observar como o ciclo fechou entre o carbono 5 e entre o carbono 1, um carbono fica para fora do ciclo, que é justamente o carbono 6, tá? Então, na molécula de glicose, é isso que a gente vai observar. Esse oxigênio dentro aqui da estrutura cíclica e o carbono 6 que ficou de fora aqui fora, tá? Então, ligado ao carbono 5, você tem carbono 6 fora do ciclo. Essa forma aqui é a forma que nós encontramos na natureza, mais estável, tá? Se a gente for observar tipos de glicoses cíclicas que nós temos na natureza, vocês vão encontrar isômeros, que são a alfa-glicose e a beta-glicose, tá? O que diferencia? Então, já comentei com vocês naquela revisãozinha lá
de química orgânica, né, de química geral e química orgânica, a gente tem os isômeros, né? O que são isômeros? São estruturas que a quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios aqui nesse caso é a mesma daqui. Então, a estrutura química, né? Os átomos que compõem são os mesmos e no mesmo número, tá? Então, a alfa-glicose tem o mesmo número de carbonos da beta-glicose, mesmo número de oxigênios e mesmo número de hidrogênios. O que vai diferenciar uma da outra? A forma como esses compostos estão ligados tridimensionalmente, então a estrutura tridimensional da molécula. Então, se a gente traça um plano, aqui uma linha, né, bem no meio aqui da estrutura, passando aqui pelo carbono 4 e pelo carbono 2, a gente vai, pelo carbono 1, a gente vai chegar na estrutura aqui a gente vai observar, a estrutura com uma diferença aqui entre esses carbonos, carbono 1 e carbono 2. A hidroxila ligada entre o carbono 1 e o carbono 2, em um caso está para o mesmo lado do plano, e no outro caso está para lados distintos do plano, tá? Então, quando nós temos as hidroxilas, carbono 1 e carbono 2, voltadas para o mesmo lado da molécula, nós temos uma estrutura cis, que a gente chama de glicose cis, que recebe um nome especial, que é a alfa-glicose, tá? Quando nós temos a estrutura, né, com hidroxilas no carbono 1 e carbono 2 voltadas para lados opostos da molécula, aqui no plano, nós vamos dizer que é uma estrutura trans. Então, a gente, né, vai falar que é glicose do tipo trans, e nós temos um nome especial para essa molécula, que é a beta-glicose. Então, beta-glicose vai ser uma estrutura trans, em que o carbono 1 e o carbono 2 vão ter suas hidroxilas voltadas para lados diferentes. E aqui na alfa-glicose, nós vamos ter carbonos, então, 1 e 2, com as suas hidroxilas para o mesmo lado do plano. Tudo bem? Por que é importante a gente falar disso aqui? Porque vocês vão ver que tem ligações do tipo alfa 1,4, do tipo beta 1,6. Essas ligações alfa e beta nos carboidratos dizem respeito ao tipo de glicose, nesse caso aqui, né? Ao tipo de glicose que está associada, tá? Então, quando tiver ligações do tipo alfa 1,4, estou falando que eu tenho uma glicose cis. Quando eu tenho uma ligação do tipo beta 1,6, por exemplo, eu estou falando de uma glicose trans, tá? Bom, e como que se estabelece uma ligação glicosídica? Se vocês lembrarem lá das proteínas da ligação peptídica, nós tínhamos uma hidroxila se associando a um hidrogênio, formando água. A partir dessa água saindo ali da estrutura, nós tínhamos então o estabelecimento de uma ligação covalente, certo? Aqui na ligação glicosídica é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Só que eu vou estar falando de hidroxilas, tá? Aqui, em posições diferentes. Se vocês observarem aqui, essas estruturas, né? Essas glicoses são que tipo? Podem pensar aí para vocês, elas são do tipo beta ou do tipo alfa? Veja, eu faço um plano aqui, ó, eu olho para o carbono 1 e para o carbono 2. Ah, professora, qual que é o carbono 1? O carbono 1 vai ser esse imediatamente próximo aqui ao oxigênio, tá? Que está aqui dentro do ciclo, tá? Então, esse carbono aqui é o carbono 1. Carbono 1 com uma hidroxila voltada para um lado e o carbono 2 com a hidroxila voltada para o mesmo lado da estrutura. Logo, eu tenho um tipo alfa de glicose. Aqui também, né? Se a gente considerar que o oxigênio está aqui, ó, carbono imediatamente após, eu tenho esse daqui. E ele está com a sua hidroxila para um lado, o carbono 2 para o mesmo lado da estrutura, mesmo lado do plano, né? Então, como eu tenho aqui duas moléculas de glicose do tipo alfa, né?
As ligações glicosídicas que elas vão estabelecer são ligações do tipo alfa, tá? Agora, no caso dessa ligação, a ligação vai ser feita entre o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 de outra molécula. Então, vai ser uma ligação do tipo alfa 1, 4. É essa ligação que a gente encontra no amido, por exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o carbono 1 com o hidrogênio, combinando com o carbono 4 hidroxilo, tá? Forma-se água a partir daqui, então eu tenho a saída de água. Esse oxigênio, então, vai ficar, né, ligado, vai permanecer ligado a esse carbono 1, e aqui esse carbono vai ser associado a esse oxigênio. Veja que o oxigênio que estava aqui, ó, ele vai ficar bem no meio da ligação glicosídica. Então, a ligação glicosídica vai se estabelecer nessa região. Um oxigênio vai ficar aqui no meio, para cá eu tenho carbono com o resto do monossacarídeo, para cá eu tenho carbono com o resto do monossacarídeo. Essa ligação é uma ligação alfa, porque são glicoses do tipo alfa, uma ligação alfa-glicosídica, tá? Então, eu tenho uma ligação alfa 1, 4, que está relacionada ao carbono 1 e carbono 4. Ah, professora, sempre vai ser o 1 e o 4 que vai ligar? Não. No caso lá das proteínas, a gente sempre tinha o ácido carboxílico com o grupamento amino, né? Era sempre entre eles. Aqui não. Aqui a gente tem a possibilidade de trabalhar com outros carbonos. Então, dependendo do tipo de sacarídeo que a gente vai estar trabalhando, a gente vai ter ligações distintas aqui. O que é mais comum a gente encontrar? Carbono 1 ligado a carbono 4, carbono 1 ligado a carbono 6, tá? São os mais comuns, tá? Que a gente pode encontrar. Tudo bem aqui, pessoal? Acho que vamos cair em 1 minuto e meio, tá? Então, fiquem tranquilos, vai lá de novo e clicar no convite, tá? Bom, aqui, gente, a gente tem que tipo de carbono? Desculpa, que tipo de monossacarídeo? Que tipo de glicose nesse caso? Veja, você tem, olhando para o carbono 1 e carbono 2, né? Se traçar um plano aqui, o que você vai encontrar? No carbono 1, a hidroxila está voltada para um lado da molécula. No carbono 2, está voltado para outro lado. Então, nesse caso, eu tenho uma beta-glicose, tá? Aqui também, né? Se a gente for considerar o carbono 1 hidroxila para um lado e o carbono 2 hidroxila para o outro lado, pensando num plano, né? Então, nesse caso, eu tenho duas moléculas do tipo beta, tá? Veja, quando essa estrutura aqui vai se ligar, fazer uma ligação glicosídica, eu vou ter uma ligação do tipo beta-glicosídica. Nesse caso aqui, é uma relação entre a hidroxila do carbono 1 e a hidroxila do carbono 4. Então, vai ser uma ligação do tipo beta 1, 4. Eu tenho aqui a hidroxila, esse hidrogênio da hidroxila combinando-se com essa hidroxila, sai uma molécula de água, esse oxigênio vai ficar aqui estabelecendo aqui, né, o meio da ligação glicosídica. Então, eu tenho aqui uma ligação se estabelecendo, ligação do tipo beta 1, 4. É o tipo de ligação que a gente vai encontrar na celulose. Essa unidade, deixa eu colocar aqui para vocês. Dúvidas até o momento, pessoal? Qualquer coisa vão parando aí, tá? Então, aqui, quando a gente tem glicoses do tipo beta, então, né, nós temos ligações beta-glicosídicas, né? Então, no caso da celulose aqui, a gente vai encontrar a hidroxila do carbono 1 com a hidroxila do carbono 4, formação, então, de água a partir da saída desses átomos aqui. Então, essa combinação, né? Logo, se estabelece, isso aqui fica instável, isso aqui também estabelece uma ligação glicosídica, que é de compartilhamento de elétrons, né? Uma ligação covalente. Tá? Então, na estrutura da celulose, são várias ligações desse tipo aqui que vão estar aparecendo, né? Ligação do tipo beta 1, 4. Na estrutura do amido,
que foi aqui que eu mostrei anteriormente para vocês. Travou. Da estrutura do amido, a gente vai ter várias ligações do tipo alfa, né? 1,4 na molécula, tá? Formando, então, o polissacarídeo. Bom, aqui, gente, de estrutura, então é isso que eu teria para passar para vocês. Temos, resumidamente, né? Nós temos, vou voltar aqui, os monossacarídeos, que são os monômeros, que vão formar os carboidratos mais complexos. Então, os monossacarídeos, estruturas que são polihidroxi, várias hidroxilas, por isso muita polaridade, né? Muita interação com a água, muita hidrofilia, né? Polihidroxi. Eles podem ser classificados em polihidroxialdeídos, polihidroxicetonas, né? Bom, nós temos, então, os mais comuns, glicose, galactose e frutose, são os mais comuns citados na literatura, que a gente vai encontrar também nos alimentos. Nós temos os oligosacarídeos, que vão ser estruturas formadas por ligações desses monômeros, ligações de monossacarídeos, são ligações glicosídicas, tá? Que vão estar até 10, um número de até 10 ligações glicosídicas aqui formadas, formando esses oligosacarídeos. Exemplos clássicos, sacarose, maltose, né? Aqui um exemplo um pouquinho menos comum, né? Que é um trissacarídeo e a rafinose, tá? Temos os polissacarídeos, que são moléculas formadas com mais, né, de 10 monômeros, mais de 10 ligações glicosídicas, na verdade, que vão estar associados aqui, né, a diferentes tipos celulares. Então, glicogênio associado à célula animal lá no fígado, né, principalmente no fígado, a gente tem estoque em músculo também, mas principalmente no fígado a gente vai estar estudando aqui. Reserva em animais, né, para obtenção de energia. Temos o amido, que é específico de célula vegetal, nós não produzimos, apesar de consumir, né? Nós temos as amilases, que vão ser capazes de quebrar esse amido, né? Então, também união de várias moléculas de glicose. Então, se a gente pensar que cada bolinha dessa está representando uma molécula de glicose, tá? Então, uma molécula mais complexa, né? Mais... uma estrutura mais, né, mais rebuscada. Quando a gente olha para a celulose também, né, a estrutura é formada por várias moléculas de glicose associadas de formas distintas aqui na ligação glicosídica. Tá? Então, os isômeros também, então lembrando só, a alfa-glicose é aquela que tem as hidroxilas do carbono 1 e 2 voltadas para o mesmo lado, se a gente traçar um plano, o mesmo lado da molécula, e a beta-glicose, hidroxilas ligadas a carbono 1 e carbono 2 em lados opostos aqui, né? Voltadas para lados opostos no plano, tá? Então, as ligações glicosídicas, como nas ligações peptídicas, sempre teremos a saída de água, tá? E o estabelecimento de uma ligação covalente, certo? Que é a ligação, nesse caso, chamada glicosídica. Temos os tipos alfa de ligação, os tipos beta de ligação. Tudo bem até aqui? Sim. Estrutura, tudo bem, então, né? Bom, vamos só falar um pouquinho de absorção dos carboidratos, então, ao longo do trato gastrointestinal e a chegada desses carboidratos nas células, tá? Então, quando nós nos alimentamos, né, nós temos várias fontes de energia e uma fonte de energia é o carboidrato. Aqui eu vou colocar uma fonte muito comum de carboidrato, que é o amido, né? Então, a gente come vários alimentos durante o dia ali que tem amido na sua composição, né? Então, são várias as fontes específicas aqui
A gente tem os monossacarídeos, principalmente obtidos a partir de frutas, de vegetais. O mais comum aqui é a frutose. Nós temos os disacarídeos, então, alguns vegetais, por exemplo, cana-de-açúcar, alguns cereais que tem maltose, então já entra na classe dos oligosacarídeos. O leite, que tem a lactose, então, é um tipo comum de disacarídeo, de oligosacarídeo. E nós temos os polissacarídeos que vão estar, principalmente o amido, né? Vai estar presente nas massas, no arroz, no feijão, enfim. Então, vamos dizer que você comeu lá um pedaço de pão, tá? Agora de manhã você foi lá e comeu um pão, tá? Esse pão é rico em amido, tá? Como é que esse amido, como é que ele vai ser, vai ser base para a formação de energia lá nas tuas células, nos teus tecidos, né? Bom, tudo começa na cavidade oral. Esse amido, que é uma molécula grande e complexa, ela tem que ser quebrada, né? Uma molécula que tem que ser quebrada. A nível intestinal, moléculas grandes não conseguem ser absorvidas, ou seja, elas não conseguem sair do ambiente intestinal e migrarem para o sangue, para ser distribuído depois para as demais células nos tecidos diferentes, né? A gente precisa quebrar. Então, qual que é a intenção da quebra? Né? A quebra vai acontecer ao longo do trato gastrointestinal, começando pela boca, né? E vai chegar no ambiente intestinal e ela vai ter, ainda continua a sua quebra, para que o monômero, o monossacarídeo, seja liberado. É só o monossacarídeo que vai ter ali tamanho e complexidade suficiente para atravessar ali a célula, né, absortiva intestinal e passar para o sangue. Então, moléculas grandes não são absorvidas, né? Elas precisam ser quebradas, tá? Então, o amido, aqui nesse caso, a molécula complexa, ela vai começar a ser quebrada já na boca, no ambiente oral, pela amilase. Não sei se vocês viram lá o videozinho que eu mostrei para vocês da saliva lá que eu coloquei no AVA, mas a saliva é rica em amilase salivar, que também é chamada de pitialina, né? Essa amilase salivar começa a quebrar. É claro que o tempo que o alimento fica ali na boca é relativamente pequeno, então você vai ter, começa a triturar o alimento, essa amilase começa a agir, mas é claro que ela não vai quebrar toda a molécula de amido já no ambiente oral. Ela começa a fazer essa quebra, né? Então, a amilase, ela começa a quebrar o amido colocando moléculas de glicose duas a duas associadas, que é o que a gente chama de maltose, né? Então, ela vai começar quebrando esse amido. Depois, esse amido continua sendo quebrado no ambiente intestinal. Já no início do ambiente intestinal, nós temos a liberação de enzimas pancreáticas. Então, o pâncreas produz enzimas que são liberadas no ambiente intestinal, estão jogadas nesse ambiente. A amilase pancreática é uma dessas enzimas e ela continua essa quebra do amido. Nós vamos ter, então, o amido agora diminuído em tamanho menor, em maltose, em moléculas de glicose associadas duas a duas. E essa maltose vai ser quebrada no ambiente intestinal ainda, né, ao longo do ambiente intestinal, por outro tipo de enzima, que é a maltase. Então, nós temos a maltase quebrando a maltose, liberando os monossacarídeos, que são as moléculas de glicose, tá? Claro que se você tiver lá sacarose, por exemplo, você comeu alguma coisa lá rica em sacarose. Essa sacarose também é quebrada por uma enzima lá no ambiente intestinal, que é a enzima chamada sacarase, né? Você tomou um leite que tem lactose. A lactose, né, está no ambiente intestinal, desculpe, a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, está no ambiente intestinal, que vai quebrar esse açúcar.
Qual que é a situação comum que nós vemos hoje, né, dos indivíduos que têm intolerância à lactose? Esses indivíduos não produzem quantidade suficiente de lactase no seu intestino. A gente vê a lactose, né, então, ali presa, né, nesse ambiente intestinal, ela não pode ser absorvida, porque a molécula ela precisa ser quebrada, ela precisa liberar o monossacarídeo, a lactase ainda é grande para passar, né, do ambiente intestinal para o sangue, então ela fica ali. E os micro-organismos que estão ali podem usar essa lactose nos processos fermentativos dentro do intestino. Então, qual que é a, a queixa, né? Uma das queixas comuns do indivíduo que tem intolerância à lactose: estufamento, produção de gases. Por quê? Porque esses micro-organismos, no seu processo fermentativo, vão produzir esses gases, né? Além disso, ele pode ter, a partir desse metabolismo fermentativo, algumas substâncias que vão levar a diarreia, né? Aí, processos irritativos no ambiente intestinal. Ele vai sentir dor, vai ter uma distensão, né, por conta dos gases. Enfim, mal-estar relacionado à intolerância à lactose. Existem linhas distintas que trabalham com diferentes hipóteses sobre essa questão da lactose, né? Existem algumas linhas que falam que essa intolerância à lactose é um problema patológico, né? Você tem uma situação em que, por uma disfunção, não há uma produção de lactase suficiente nos indivíduos, né? Alguns associam isso à qualidade de vida, à alimentação, hábitos, né? Enfim. E outra linha vai trabalhar com uma situação evolutiva. Ora, nós somos o único mamífero que continua se alimentando de leite na idade adulta, de um leite que não é da nossa espécie, né? Então, veja, se você tem uma necessidade na idade ali dos bebês, né, na infância, de lactase, você produz, porque teoricamente você está se alimentando de leite. A partir do momento que você cresce, já você tem a introdução alimentar e já está habituado a isso, você já não tem a necessidade do leite enquanto mamífero, você para de produzir a enzima que vai quebrar essa lactose. Então, tem, né, essas linhas que falam que não é uma patologia. Na verdade, você, né, cresceu, logo você não necessita de lactose, né, do leite, enfim, logo você não precisa mais da lactase. Então, né, existem as teorias por trás disso. O que a gente vê é que hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm intolerância à lactose e, portanto, essas pessoas precisam, né, de a lactase exógena, ou seja, aquela lactase que a gente compra, né, que é feita a partir de micro-organismos, né, tem alguns micro-organismos que produzem os aspergilos, né, podem produzir, eles são utilizados in vitro, então produzem essa enzima in vitro, nós purificamos essa enzima e consumimos essa enzima, então, através, né, dos comprimidos, através de medicamento, né, para poder consumir esses produtos lácteos que têm lactose. A outra situação é a inserção dessa enzima lactase nos próprios produtos lácteos, né? Então, existem alguns produtos sem lactose. Como se faz esses produtos? Bom, você coloca no preparado lácteo a enzima. Então, ali já no frasco, ali dentro do frasquinho, você vai ter a quebra dessa lactose já, né? E a liberação dos monossacarídeos, tá? Então, só colocando aqui que são enzimas intestinais, tá? Produzidas a nível intestinal. Tudo bem, pessoal? Bom, professora, só uma pergunta. E a alergia à lactose é diferente da intolerância, né? Isso, aí já é diferente. Aí você tem uma situação associada à função, né, imunológica,
né? Então, aqui você tem uma deficiência enzimática na intolerância, né? Na alergia, você tem um processo associado à função imunológica, uma reação imunológica. Né? Diz oi pro pessoal. Quero Peppa. Você quer Peppa? Olha lá, tá todo mundo te vendo. Minha secretária. Oi. Fala, olá, tudo bem? Vocês estão bem? Fala que você não gosta de bioquímica. Não gosto. De verdade. O pessoal que teve aula comigo grávida, eu começava a dar aula de bioquímica, era sempre aula de bioquímica. Ela se debatia na barriga. Ela não gostava de bioquímica, né, filha? Mas agora gosta, né? É legal. Para de fazer graça. Dá tchau, pessoal. Tchau. Olha lá, tem outro neném dando tchau. Tchau. Você quer ver que a gente tem um gato? Não, Ju. Tem um gato. Desculpa. Imagina. Bom, gente, então, só voltando aqui, né? No ambiente intestinal, né? Situações mais comuns são essas da lactase, né? Mas, claro, a gente pode ter dificuldade com outros tipos de enzimas, né? E aí, o que a gente tem? As enzimas exógenas que são produzidas hoje, que a gente toma, né? Para fazer essa reposição enzimática, tá? Tudo bem? Até aqui? Tudo. Então tá. Deixa eu ver que horas são. Eu já vou finalizar por aqui, então, e aí na quinta a gente dá continuidade aqui. Bom, nós temos na quebra, né, desses carboidratos, então a liberação dos monômeros, né? Então, vai quebrando ao longo do trato gastrointestinal. No ambiente intestinal, então, nós temos aqui esses monossacarídeos sendo liberados, e agora sim eles vão poder, tem tamanho e complexidade, né, suficiente para passar pelas células do epitélio, as células absortivas do intestino, e chegar ao vaso sanguíneo. Então, uma vez que ela passa, o monossacarídeo passa daqui do ambiente intestinal para o vaso sanguíneo, agora eu posso ganhar, então essa glicose pode ganhar os outros tecidos, e ela vai ser encaminhada para os outros tecidos, tá? Então, nesse momento que você aumenta a absorção da glicose, por exemplo, você tem o aumento... Peraí, tô voltando. Você tem o aumento da concentração da glicose no sangue. Então, essa glicose vai estar aumentada, né? Ela ganhou o sangue aqui na absorção, né? Ela ganhou o ambiente sanguíneo, ela vai estar aumentada no sangue. Isso a gente chama de aumento da glicemia. Então, logo que você come, dá ali uns 20, 30 minutos numa situação normal, né? Uma pessoa saudável, daqui uns 20, 30 minutos você tem o pico de glicose no seu sangue. Por quê? Porque você teve toda a quebra ao longo do trato gastrointestinal, esses monômeros foram liberados, então, né, foram quebrados, você tem a quebra dos polissacarídeos, dos oligosacarídeos, esse monômero resultante da quebra passou do ambiente intestinal para o sangue, e lá no sangue você tem, então, um aumento da concentração, né, dessa glicose ou desse carboidrato no sangue. Né? Quando a gente fala em relação ao aumento da glicose, a gente está falando do aumento da glicemia, tá? Então, é nesse momento que a gente vê o pico de glicose, que é normal. Comeu, dá uns minutos, faz pico. Logo, baixa. A gente vai falar disso na próxima quinta-feira, né? Quais são os mecanismos que vão baixar essa glicose. Mas, enfim, nós temos vários picos durante o dia, né? Você come, faz pico, né? Você quebra glicogênio, faz pico, tá? Então, nós temos diferentes mecanismos aí, mas o resultado comum é aumento da glicemia para alimentar as células dos diferentes tecidos que nós temos, né?
dessa glicose, tá? Bom, lá dentro da célula, daí já é outra história que a gente vai ver também na quinta-feira, mas nós precisamos fazer com que essa glicose que está no sangue saia do sangue e entre nos tecidos, tá? Então, essa já é outra história, a gente vai depois conversar um pouquinho mais sobre isso, mas o importante é que vocês entendam até aqui, né? Como, né, que essa glicose chega até o ambiente sanguíneo, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês estão bem? Então tá. Se por acaso tiverem dúvidas, também vou fazer um fórum lá para aula de carboidratos, tá? No AVA. Eu vou colocar para vocês também um material lá, que depois a gente vai trabalhar esse material, então eu gostaria que se vocês tiverem tempo, vocês já vão lendo, né? Enfim, é um material ele fala do paciente diabético, tá? A conduta na odontologia, tá? Então, já que a gente está falando de carboidratos, a gente vai acabar falando de diabetes também, e aí a gente entra, né, na conduta do cirurgião dentista para o paciente diabético. É uma introdução, é claro que vocês vão ter outras disciplinas que vão falar melhor, né, nesse atendimento, a própria farmacologia também vai falar um pouco do paciente diabético e das diferenças de fármacos que são utilizados nesses pacientes, mas é só para introduzir, para despertar um pouco da curiosidade de vocês sobre isso, tá? Então, pacientes, a gente não bota tudo num saco e trata tudo da mesma forma, vocês já devem estar sabendo disso, né? Então, eles têm as particularidades e algumas patologias, por exemplo, diabetes, está associado a essas exceções, a esses pacientes que têm que ter um pouco mais de cuidado ali, né? Uma anamnese diferenciada, um tratamento diferenciado, uma prescrição diferenciada. Tá? Então, eu vou colocar esse material para vocês e aí depois vocês... Eu tô vendo que alguém colocou... A Rafaela. Oi, professora, os estudos dirigidos de cárie até hoje... Ixi, eu nem lembro mais a data que eu coloquei, Rafaela, mas eu acredito que sim, né? Tem, isso, até hoje. Até hoje, 23h59, tá? Não coloco meia-noite lá, senão dá um bug aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Dúvidas? Comentários? Curiosidades? Estão com fome, né? Então, vão comer antes da outra reunião. Não sei, essa aula geralmente dá fome. Então, vão comer, vão descansar um pouquinho, que eu sei que vocês têm outra reunião. Qualquer coisa, eu tô lá no fórum, tá? Só mandar por lá. Beleza? Quinta-feira a gente se vê de novo, então, às 9h30. Beleza? Valeu, prof. Valeu, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.